atualmente professor substituto de doutorando em Filosofia e Teoria do Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem experiência na área do direito, com ênfase em sociologia jurídica, atuando principalmente nos temas de direitos humanos, extensão, assessoria, política popular e pluralismo jurídico. Passo a palavra para a Roger. Bom dia a todos, né? Primeiramente, né, fazer um agradecimento aí à organização, né, do evento, aos estudantes do PET, né, respectiva professora do PET. Então, a possibilidade de a gente estar podendo fazer esse debate, né, e ocupando esse espaço adicional, bem como a organização, né, do Instituto de Pesquisa de Direitos e Movimentos Sociais, em especial ao GT, né, Direito e Marxismo, que contribuiu aí para esse processo de organização do evento. Colocar que para mim é um momento, né, pessoalmente, particularmente especial esse, que é o fato da minha formação toda, né, essa é uma formação aí desenvolvida em Santa Catarina, né, eu entrei aqui em 1989, já faz um tempinho, e, enfim, né, faço parte desse espaço de debate, né, conheço esses espaços aqui, tenho minha formação e indico a formação, né, de uma escola que, tranquilamente, dá para falar, né, está no campo da crítica, tem suas mudanças nos últimos tempos, né, que a gente pode discutir, inclusive, sobre esses aspectos, algumas questões, mas para mim é muito interessante e importante estar podendo fazer esse debate aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Direito também. Também fui militante do movimento estudantil aqui em Santa Catarina, né, militante na esfera do Centro Acadêmico, do DCE. Depois da minha formação aqui, fui conhecer um pouquinho a realidade brasileira, né, saí da província catarinense, fui para o Nordeste, do Nordeste, né, fui descendo no Centro-Oeste, e lá em Goiás a gente começou a fazer um debate, né, sobre a formação de Direito. Peguei uma situação muito complexa, né, que era a situação de um curso isolado no interior do estado, que era o curso de Direito lá na cidade de Goiás, e como uma alternativa de existência para o curso, de organização do curso, condições extremamente precárias, éramos apenas 4 professores efetivos, a gente lançou em 2005 a proposta de constituir uma turma especial para o Movimento Sem Terra na formação em Direito. E aí surgiu a primeira turma de beneficiários da reforma agrária, e esse processo que, em certa medida, se somou ao esforço, né, intelectual, político, de advogados e militantes dos movimentos sociais em organizar o Instituto de Pesquisa de Direito e Movimentos Sociais, né, que tem o seu primeiro seminário em 2010, né, em São Paulo, na USP, e depois um seminário em Goiás, com já a institucionalização do Instituto, propriamente dito, né, e a gente teve agora o nosso terceiro seminário em Natal. Então aqui tem uma articulação, né, do ponto de vista de um debate que passa por uma crítica, né, ao estudo e à formação jurídica que é elaborada a partir da academia, mas que se encontra com um projeto político, com um projeto social, né, que busca se articular enquanto força material dentro da sociedade com uma perspectiva transformadora. Então, esse debate para nós é muito caro, né? Muito caro a possibilidade de estar realizando um seminário, né, onde o marxismo está colocado de forma muito explícita, enquanto todo um referencial teórico que se desdobra num conjunto de práticas, que se desdobra num conjunto de compromissos sociais pela transformação. Eu acho que essa questão é chave estratégica para a gente poder pensar a dinâmica da composição das mesas, a dinâmica do debate e as perspectivas de futuro de desenvolvimento desse debate no âmbito da organização do IPDMS e no âmbito do debate acadêmico propriamente dito. A gente tem identificado, né, um conjunto de núcleos de debate sobre o direito que se reivindicam como marxistas no Brasil, né, e isso tem colocado algo de
interessante a gente poder fazer essa articulação, né? Existe um legado histórico da crítica do direito com o qual a gente tenta dialogar, né? Dialogar sem perder, né, a perspectiva crítica, né? Não só com o nosso legado histórico, mas também com toda a nossa produção a partir de agora, né, que tem ocorrido. E o diálogo também com outras áreas, né? Nós temos presenciado, né, debates, né, com diferentes núcleos de estudo sobre o marxismo, que se reúnem, né, no âmbito nacional, né, Rio de Janeiro, né, São Paulo, né, o pessoal do Nordeste, né, que é um debate bastante desenvolvido. Bom, acho que é importante colocar isso, acho que é fundamental compreender que aqui a gente tem um desdobramento teórico, né, ou melhor, um desdobramento político, né, das nossas reflexões teóricas, que estão inseridas num horizonte de luta objetiva, né, por uma transformação social, né, o plano da luta pelo socialismo é algo que está colocado, né, como uma demanda de debate, né, chave para a nossa existência, que implica exatamente no momento de, olha, como é que a gente vai desenvolver um plano de orientação política e ideológica para a atuação, né, na área do direito, não só na formação jurídica como na prática jurídica, que constitua parte do processo de acumulação de forças para uma transformação social radical, para a emancipação política da classe trabalhadora, das classes trabalhadoras, e a emancipação social aí do conjunto da humanidade. E a emancipação política é algo diferente da emancipação social, né? Eu acho que a gente teve um debate aqui acumulado durante todo esse seminário, onde fica claro os limites do direito em relação à emancipação humana. Mas existe, né, pelo menos é a defesa que eu faço, né, de que o direito se constitui num elemento num instrumento político, num elemento de articulação, né, das nossas posições teológicas, né, do nosso trabalho, que pode sim contribuir para esse processo de transformação social. Ele não é, né, apenas um objeto que obstaculiza, né, que consolida uma dominação tipicamente capitalista e burguesa, mas ele é também isso, permeado por contradições próprias da nossa sociedade. E, portanto, explorar as contradições presentes no direito, né, numa perspectiva de conquista e de luta pelo socialismo, se constitui uma medida política fundamental e exige uma reflexão teórica para esse processo. E aqui tem uma coisa que é importante a gente fazer uma diferenciação. Uma coisa é a nossa convicção política da necessidade de transformação e necessidade de estarmos organizados para essa transformação social. E é fundamental a gente ter essa perspectiva política muito bem clara, né? E assim nos identificarmos enquanto comunistas, enquanto socialistas, enquanto pessoas que estão numa trincheira de luta pela mudança social. Outra coisa, né, é o procedimento acadêmico e a investigação teórica que estabelece um conjunto de elementos em que tem como ponto de partida a dúvida, a inquietação. Né? Se lá no plano da política é fundamental a convicção, aqui no plano da investigação acadêmica é essencial a dúvida, a interrogação e a abertura para o debate para tudo que está colocado, né? Para tudo que está sendo apresentado para nós, né, como reflexão teórica, não só no campo do marxismo, mas de forma generalizada. Então, nesse sentido, a perspectiva da composição dessa mesa, ela está colocada também no plano de uma constituição crítica, né, e autocrítica da própria constituição da mesa. A gente vai perceber aqui que existem diferentes teses aí sobre a análise da crise estrutural, né, do direito. Pois bem, essa é uma parte introdutória, né, e já foi bastante tempo. Vamos para os elementos de inflexão teórica e intelectual que a gente tem desenvolvido aí. Primeiro ponto de partida nossa, ou a nossa referência do ponto de vista teórico, vem com o processo de compreensão da formação social brasileira e que culmina no doutorado numa perspectiva de estudar aí os reflexos, né,